Olá, eu sou o Paulo Holland, repórter da agência Safras. Estamos dando início a mais uma edição do programa da agência, o Pré-Copom, onde ouvimos especialistas do mercado e tentamos decifrar o que deve ocorrer amanhã, dia 18, quando o Copom irá anunciar a sua decisão sobre o futuro da taxa Selic. Nessa edição, contamos com a presença de Ângelo Belitardo, gestor da Reich Capital. Tudo bem, Ângelo? Boa tarde, tudo bem? É, bom, o mercado ele se encontra bem dividido, né? Nesses últimos dias, no direcionamento da Selic por parte do Banco Central, logo nessa super quarta, e acreditamos que o cenário, né, fiscal, mais marcado pela dívida pública, né, do Banco Central, tanto em termos percentuais do PIB, como as despesas financeiras que o banco vem incorrendo em cima dessa dívida, elas vieram crescendo de forma bem agressiva, né? E o mercado não vem enxergando um retorno atrativo por parte dos investimentos do governo, né? Que venham acompanhar e venham justificar esse aumento do endividamento, né? E como consequência, a gente pode observar grandes desvalorizações cambiais, como já viemos vendo, né? Por outro lado, o possível cenário de queda nas taxas de juros lá nos Estados Unidos pode favorecer, né, um eventual aumento no preço das commodities e beneficiar aqui o governo, né, dado que o Brasil é um grande exportador de commodities. Os Estados Unidos é muito mais provável que venha a reduzir a taxa de juros, dado que o rendimento dos títulos da dívida pública lá nos Estados Unidos, com prazo de vencimento em 10 anos, já está em torno de 4,5, 4,4. Ela vem girando numa média bem próxima, né, de 4,3 até 4,5. O que está abaixo, né, da taxa de Fed Funds, né, que está ali entre 5 e 5,25. Já que no Brasil isso não ocorre, né? O rendimento dos títulos aqui do Brasil, com prazo de vencimento em 10 anos, gira em torno de 12%, agora está ali próximo de 11,9%, bem acima da Selic Meta, né? Que está em 10,5%. Então, é provável, é mais provável que o Banco Central aqui no Brasil possa, de fato, voltar a subir os juros, mas ainda não acredito com muita convicção que isso venha a acontecer de fato, né? Eu tenho uma expectativa maior mesmo de que já o Federal Reserve venha a iniciar o ciclo de cortes agora nessa reunião. E assim, o comportamento da dívida do Brasil vem se comportando de forma bem negativa, né? Então, realmente, existem grandes chances daqui ele voltar a subir a Selic para que ele consiga aproximar a Selic meta do verdadeiro juros da economia, né? Que é o rendimento dos títulos da renda fixa. Tá, a E. gente. Oi, Desculpa te cortar, Ângelo. Então, vai, vamos lá. Você já começou, comendo todas as minhas perguntas já. perdão, perdão. Não, imagina. Não, ótimo. Nas últimas semanas, o cenário mudou muito aqui no Brasil, né? Então, há um mês a gente já ouvia algum ruído de Banco Central voltar no ciclo hawkish, de subir os juros, mas ainda era um burburinho, ainda não tinha força. E de um mês para cá, declarações de diretores do Banco Central, o Galípolo foi oficializado como o próximo indicado à presidência do Banco Central. É, e muitos falam sobre credibilidade. O próprio Banco Central fala sobre credibilidade, sobre a importância de retomar essa credibilidade, né? Então, o cenário de um mês para cá mudou muito. Você acabou de falar que você não tem certeza sobre se o Banco Central amanhã subirá ou não a Selic, o Copom. É, com os Estados Unidos provavelmente também cortando a taxa. Como você vê esse cenário? Você já falou muita coisa aqui, mas você acha que é realmente necessário voltar a subir a Selic? É, os juros já não estão muito altos. Como que você vê isso, Ângelo? Eu enxergo como necessário, assim, subir a Selic, dado que o governo ele está perdendo a capacidade dele de endividamento, né? Então, nos últimos leilões da dívida pública, ele não conseguiu captar todo o endividamento que ele queria,
com as taxas, né, que ele vem propondo, então, tanto que como reflexo, a curva de juros veio subindo, né? Então, que quem acaba definindo o real juros ali da economia são os participantes do leilão da dívida pública, né? Se eles não vão emprestar o dinheiro para o governo a taxa que o dinheiro está propondo, o governo vai ter que propor taxas cada vez maiores para conseguir se capitalizar e financiar o que quer que ele venha a estar precisando financiar. E então a curva de juros vai subir, né? O custo da dívida de empresas, de famílias, de bancos vão acabar subindo, né? Dado que os juros da dívida pública é considerado livre de risco, né? Mesmo que aqui no Brasil não seja livre de risco. Então, é capaz, o ponto positivo que poderia aliviar a curva de juros aqui no Brasil, nesse atual momento, seria uma queda mais agressiva nos juros lá nos Estados Unidos, né? Então, dado que os Estados Unidos representa um custo de oportunidade muito forte aqui para o Brasil, né? Quem vai querer investir aqui no Brasil, correr o risco do Brasil, sendo que a maior potência econômica mundial está pagando taxas elevadas de juros lá também, né? E então, assim, uma eventual queda na taxa de juros nos Estados Unidos, de forma mais agressiva do que os investidores estão esperando, possa vir a aliviar as contas públicas e até melhorar a arrecadação do governo, né, como reflexo de uma recuperação das commodities. Então, é, o mercado, eu estou bem dividido, tá? Não acredito que assim existam grandes chances já de subir a taxa Selic aqui por agora, mas que o mercado ainda está batendo muito na tecla da confiança do governo, né? Em questão de retornos mais atrativos, tanto que a gente vem observando já empresas, né, alavancadas, cíclicas, né, na bolsa de valores sofrendo grandes desvalorizações, né? E ela é e o comportamento dessas ações já também nos dão um grande indício do que possa vir a acontecer, né? Então, tanto que a gente viu ações de varejo, logística, né, educação, companhias aéreas, né, empresas de muito alavancadas, né, sofrendo desvalorizações aí acima de 50% em um espaço muito curto de tempo, né? Então, é de se esperar que ele possa voltar a subir a taxa de juros aqui, né? Tanto para aproximar a Selic meta da curva de juros ali na ponta de 10 anos, né, de vencimento dos títulos. Você falou muito sobre o fiscal, né? Que o Isso. fiscal doméstico acaba atrapalhando essa questão dos juros, contribui com uma, uma fragilidade dessa credibilidade, né? E também vemos, por outro lado, uma economia muito aquecida. Muitos dizem que superaquecida. Há uma discussão, alguns economistas acham que ela está acima do potencial, outros acham que não, mas o que nós vemos são dados, no geral, muito robustos de crescimento. Você falou muito fiscal. E a inflação nesse contexto? Como ela impacta? Existe novamente esse temor inflacionário? Não vejo um temor inflacionário, tá? Tanto que o IPCA projetado para os próximos 12, 24 meses não passa de 4,5%. Por outro lado, o IPCA ele não é uma boa métrica, né, para analisar como está o comportamento do aumento de preços aqui na nossa cesta básica de consumo, né? Então, provavelmente a gente, com esses surtos climáticos, né, com esses incêndios, então provavelmente a gente possa ver um aumento de preços nos alimentos, no frete, né? É, Então, tanto em serviços como em mercado de trabalho também pode estar pressionando mais os indicadores de inflação. Então, assim, eu acredito que a inflação ela possa, né, vir a assustar um pouco os investidores, mas foge dali da meta do que o Banco Central utiliza como ferramenta, né, para subir os juros, né? Então, eu acredito que não, a inflação não deva ser o grande preocupante, né? Ela vai ser pontual agora por causa desses surtos climáticos e incêndios, mas nada que leve o Banco Central a utilizar isso como uma ferramenta para subir os juros. Eu acredito que a preocupação esteja no endividamento público e potencial reflexo na desvalorização cambial.
né? Então, por quê? Porque a desvalorização cambial pode fazer com que o preço do petróleo aumente de forma muito agressiva, né? Tanto que a gente exporta muito petróleo para depois comprar de novo em dólar, né? Então, e uma eventual queda na taxa de juros nos Estados Unidos de forma mais acelerada pode aliviar o câmbio aqui também, né? Então, eu acredito que a inflação não seja a principal variável, mas sim a curva de juros nos Estados Unidos, né? Tanto que o CDS hoje, né, que é um dos nossos principais, uma das nossas principais variáveis para mensurar o risco país, né, o CDS de 30 anos já está cerca de 30, 40% abaixo das máximas observadas lá em 2021 e 22, né? Então, a grande variável aí que está no radar é a curva de juros dos Estados Unidos, né? Então acredito que ela cedendo de forma mais agressiva, né, caindo ali para torno de 3,5%, vai aliviar bastante as contas aqui no Brasil. E o crescimento do Brasil em termos de PIB, ele vem sendo, ele mostrou um comportamento acima do esperado, mas não de forma muito robusta, né, como estávamos esperando. Então, não, eu vejo realmente que o principal empecilho aí agora seja os juros nos Estados Unidos. Ele precisa Tá? cair para aqui voltar à normalidade, né? A gente saiu de um ambiente onde os juros nos Estados Unidos era 0%, né? E agora subiu para 4,5%, 5%, o que é muito diferente do que estava lá atrás, né? Então, acredito que essa seja realmente a principal variável. Qual é o tom que você espera desse comunicado amanhã do Banco Central? Você espera um tom mais duro? Sim, eu espero um tom mais duro, que não necessariamente vai refletir num aumento da taxa Selic. Se eu fosse apostar se eu fosse tomar alguma decisão ali, alguma projeção, eu falaria que ele iria manter a taxa. Ele iria Ok. aguardar para ver como que a curva de juros nos Estados Unidos vai se comportar, né, com eventual decisão do Fed. A gente falou do atual diretor de política monetária do Banco Central, né? O Gabriel Galípolo, que muito provavelmente, a não ser que ocorra algo muito fora do comum, vai assumir o Banco Central a partir de janeiro. Você vê algum risco nisso, alguma mudança? O mercado sempre mostrou simpatia pelo Galípolo, mas, enfim, é uma transição, né? Você vê alguma mudança no Copom? Novos diretores também serão indicados, além dele, que é o presidente. Como você vê isso? Não, não espero grandes surpresas negativas, né? O Galípolo ele tem uma boa formação, né? Tem boa experiência no mercado, então eu acredito que ele possa vir a fazer um ótimo trabalho. Sim. Perfeito. Para a gente finalizar, qual a expectativa dessa Selic para o final de 24? Você acha, ah, amanhã você falou agora que não vê o Banco Central aumentando. Você acha que a Selic se mantém até o final de 24? Qual é a sua aposta? Eu acredito que ela deva se manter, tá? Até o final de 2024. Eles vão esperar o comportamento dos juros nos Estados Unidos, né? Mais dados de inflação, mais dados do mercado de trabalho, né? Como vem se comportando a abertura de vagas, como vem se comportando o crescimento real no preço dos salários. Então, eu acredito que o Brasil hoje em dia ele está muito mais olhando para fora como que o Federal Reserve vai se comportar e como os juros lá vai se comportar, do que de fato muitas preocupações com a dívida pública, com gastos e etc. Né? Tanto que o impacto maior hoje em dia vem dos juros lá fora, né? E tanto como ao redor do mundo, né? Todos esses conflitos, né? Esse conflito no Oriente Médio, essas guerras, né? Então, acho que o Banco Central ele vai se preocupar muito nisso agora, com a possível eleição do Trump, né? Então, causando possivelmente eventuais conflitos, né, com a China, conflitos comerciais ao redor do mundo. Isso pode impactar em inflação lá nos Estados Unidos, né? Isso pode fazer com que os juros lá também continue alto. Então, eu acredito que o foco hoje do cenário está voltado para o internacional. Em contrapartida, olhando aqui para o Brasil,
a gente tem o lado negativo de metade da dívida pública praticamente estar pré-fixada, né? Em juros pré-fixados. Então, mesmo que os juros aqui venham a cair, as despesas financeiras do governo não vão melhorar de uma forma tão significativa, né? E isso já foi precificado na curva faz um bom tempo. Então, e esse temor do Lula, esse temor do governo, ele já vem sendo precificado na curva de juros faz muito tempo, não acredito eu que não seja surpresa para ninguém, né? A forma como o governo age, a forma como o governo vem tocando seus projetos. Então, acredito que a grande surpresa seja lá fora mesmo, seja no mercado internacional, curva de juros americana, né, caindo e aliviando bastante, né, a arrecadação do governo, commodities em geral. Eu acredito que seja realmente esse o ponto. Perfeito. Eu gostaria de agradecer o gestor da Hack Capital, Ângelo Belitardo, pela entrevista e lembrar que na quinta-feira nós votaremos para avaliar a decisão do Copom e mostrar seu impacto sobre os mercados. A agência Safras está com uma nova programação de vídeos à disposição nas nossas redes sociais. Acompanhe, siga e se inscreva no nosso site e no nosso canal do YouTube para entender os movimentos do mercado. Obrigado, Ângelo. Muito Até a obrigado, próxima. uma ótima semana.